Olá, sejam bem-vindos aqui para a nossa aula da IFA de Ciências da Natureza. Eu sou o professor Daison Jardim de Biologia e estou aqui, na nossa aula com uma convidada aqui, ó. Vou ter essa aula aqui com a professora Risolda. Muito obrigada, professor. Eu sou a professora Risolda Farias, de Física. Estarei com vocês e eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento desta aula. Vamos juntos conferir? Olha aí, aula 5, objeto de conhecimento, os impactos da biopirataria para a sociobiodiversidade amazônica. E o detalhamento, biopirataria, conceito, consequências e normas. Muito bem, pessoal. Agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Olha aí o ambiente que nós estamos aqui, pois Risolda. É verdade, olha Estamos só. no meio da floresta, com toda essa riqueza, com toda essa biodiversidade, hein? E eu fiquei com medo, sabia? Foi Tô vendo mesmo? ali uma onça me olhando aí. Aí vocês sabem, né, pessoal, que como nós estamos falando aí sobre biopirataria, isso aí é muito bom a gente refletir também, não é, professor? Isso aí, nós sabemos que várias plantas, frutos, já foram levados para outros países sem que nenhum benefício volte aqui ou fique para a comunidade. Veja aí quais esses frutos da natureza que já foram levados. Olha só, o cupuaçu, o jamborandi, castanha do Brasil, andiroba, copaíba, Risolda, hein? Verdade, o cacau, né? A seringueira é um caso famoso também aí de biopirataria. Mas aí, para iniciar, essa reflexão, nós temos uma pergunta aí para vocês. Vejam, você sabia que empresas estrangeiras lucram com plantas da Amazônia sem beneficiar os povos da floresta? Pois é, olha aí, pessoal, esse questionamento para todos nós. Por que você sabia que essas empresas aí, por que elas vêm procurar esses benefícios aí com os povos da floresta? Esse é o nosso primeiro questionamento, não é, professor? É isso aí, nós vamos conversar sobre isso. E para continuar aqui essa discussão, como que o nosso tema aqui da aula ele vai ali se relacionar com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são as ODS. Saibam vocês que eles são 17, e o nosso tema da aula de hoje tem uma relação muito, muito estreita aí com o objetivo 12, consumo e produção responsáveis, e o objetivo 15, vida silvestre. Todo esse conjunto aí dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir que todos nós que vivemos na Amazônia, em qualquer outro bioma mundial, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Então, estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. E, especificamente, esses dois objetivos, aí, o objetivo 12, consumo e produção responsáveis, ele está aí para assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, visa garantir padrões de consumo, mudando a forma como os recursos naturais são utilizados para preservar o planeta e para as gerações futuras. E o objetivo 15 também, pessoal, ele é muito importante. O objetivo 15, ele tem como base aí, esse objetivo é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Então, percebam aí como são importantes esses objetivos aí da ODS.
para você, estudante, começar a refletir sobre isto. Porque muitas das vezes, não é, professor, nós estamos assim, vendo as coisas acontecerem, mas achamos que não vai afetar a nós. Mas não é verdade. Quando acontece isso, pode ser muito longe, mas sem querer acaba acontecendo conosco, não é, professor? É isso aí, a biopirataria ela pode acontecer de uma forma que não se consiga perceber. Mas vejam vocês, vamos ver o conceito aí de biopirataria. É a exploração e apropriação indevida e ilegal, né? É um crime dos recursos naturais e conhecimento tradicionais de comunidades, aquelas que vivem às margens dos rios, né? Nas regiões de florestas, visando lucro financeiro com graves prejuízos econômicos, ambientais e culturais. E olha só, nossa ilustração, né, esse macaquinho aí, ele é um dos exemplos, né, que, de uma forma de apropriação indevida, os animais silvestres. Então, esses exemplos, eles incluem a extração de princípios ativos de plantas, porque lá elas podem ter uma finalidade que o conhecimento tradicional vem perpetuando aí ao longo das famílias, né? E essa indústria farmacêutica vai se apropriar desse conhecimento, vai utilizar ali em cosméticos, em outros produtos, e esses benefícios que foram adquiridos lá com aquelas famílias não irá voltar depois para a comunidade. Isso é biopirataria. E também o tráfico de animais silvestres, sem que os países ou comunidades de origem sejam devidamente beneficiadas ou autorizem o uso, Isolda. Né? É muito verdade. grave. E com detalhe, pessoal, vocês podem estar se perguntando também, mas a biopirataria tem a ver com a física, ou com a biologia, ou com a química? Tem, pessoal, porque no momento que há a biopirataria, pense não só que essas pessoas que vêm fazer essa situação ilegal, eles têm lá os químicos, os físicos, não é, professor? Porque não adianta somente utilizar essa ideia aí que a biopirataria vai envolver somente tráfico de animais. E a física, ela também está inserida aí quando se fala na biopirataria. Vejam, podemos relacionar a biopirataria com os recursos naturais da Amazônia. Por exemplo, muitos produtos explorados ilegalmente, eles precisam falar aí sobre os óleos, resinas e sementes, possuem propriedades físicas que podem ser medidas e analisadas, como, por exemplo, a densidade, o calor específico e a viscosidade. Entender essas propriedades não só ajuda a valorizar a riqueza da floresta, mas também mostra como a exploração ilegal impacta o equilíbrio ambiental e os ciclos naturais da região, pessoal. É isso aí, Risolden, muito bem comentado aí sobre a importância que a física tem em entender como que isso vai ser utilizado lá pela indústria, né? Isso. Mas obtido de uma forma ilegal. Vamos ver aqui o que é a sociobiodiversidade que tanto está aí relacionada. Vamos aí ver o nosso primeiro, que são as castanhas e sementes. Isso. Então, eles têm densidade, massa e volume, e essas propriedades que influenciam no armazenamento, transporte e processamento. Então, a força de gravidade aí presente nessas sementes, o atrito, determina como elas se comportam, né, ao rolar ou ao empilhar. Isso é como a física está ali relacionada, né? E nós temos ainda o nosso próximo, que são as gomas, óleos e resinas. Olha, eles apresentam, vejam aí, viscosidade e resistência ao escoamento, é importante para a extração e manipulação. E também a temperatura influencia na fluidez, né? O aquecimento e geralmente diminui a viscosidade. Olha aí o látex da seringueira. É verdade. Né? Vamos continuar vendo aí nesse nosso mapa mental os vários produtos da sociobiodiversidade, quais são os interesses que fazem com que essas empresas levem, né, de uma forma inapropriada. Então, os mel e derivados têm propriedade de fluxo não newtoniano, hein, Risolda? Olha só. Isso, olha aí, pessoal. Esses mel e derivados, ó, que propriedade de fluxo
não newtoniano. Você percebe aí como a física, ao se utilizar, principalmente quando se fala em movimento, ela não é proporcional à força aplicada. Então, vejam como a física ela também faz parte e está inserida aí nesses conceitos fundamentais. O calor, né, professor, também afeta a densidade, a viscosidade, podendo facilitar a embalagem e o transporte. Vejam como a física, a biologia e a química, até mesmo como é que eu posso dizer? Nesses meios ilegais, eles estão inseridos aí. Porque para você utilizar, usando uma caixa, por exemplo, você tem que ver a temperatura, vai perceber aí a temperatura, a viscosidade para colocar armazenado e não mostrar para, por exemplo, vão passando no aeroporto, né? Aí eles vêm bem guardados para que não vejam. Então vejam como a física é importante aí. E continuando, não é, professor? Vamos lá, ainda continuando, sobre as ervas medicinais, olha só, né? E um deles aí, um exemplo, alecrim do norte, né? Então, o conteúdo de água e óleos essenciais já é mais um aspecto químico, né? Ele pode ser estudado pelo calor específico também. Então, quanto calor é necessário para aquecer esse material, né? Então, são conhecimentos da biologia física e química que estão ali intimamente relacionados aos interesses que essa indústria possui, né, em todos esses produtos. Continuando, nós vamos lá para o cacau e seus derivados. Olha só. Então, nós temos aí tanto polpas de frutas também, eles podem ser analisados em relação à condutividade térmica, hein, Risolda? Verdade. Principalmente, pessoal, quando você percebe aí a capacidade de armazenamento de energia essenciais na indústria alimentícia. Claro que tudo isso é perfeito quando você utiliza de forma legal, mas quando as pessoas extraem de forma ilegal, não é bom porque não chega a esses... Como é que eu posso dizer? Os benefícios. Os benefícios para a comunidade. A indústria pega esse produto, os vários que nós citamos, fazem lá ou medicamentos, Isso. ou utilizam na estética, em produtos estéticos, né? Os princípios ativos, e aí todo esse conhecimento não volta. São indústrias internacionais, multinacionais, mas lá da cidade, da comunidade que retirou, não volta nenhum benefício para eles. Verdade. Vamos lá, continuando, hein, Risolda? Verdade. Para a farinha de mandioca, o nosso próximo aí, ó. E grãos tradicionais. Esses grãos tradicionais, olha aí, pessoal, a moagem e a secagem envolvem conceitos de energia mecânica. Aí você lembra aí da definição da energia mecânica? A energia mecânica, ela envolve aí o movimento e a posição. Logo, a energia mecânica envolve o quê? Energia cinética, somada com a energia potencial. E isso envolve o quê? O atrito e o fluxo de partículas. Também envolve a secagem, envolve a condução, a convecção e a evaporação da água presente. Vejam aí, num simples fato de utilizar moagem e secagem, você percebe que a física também está inserida aí nesse contexto. É isso aí, olha só que interessante. As comunidades tradicionais não sabem nenhuma dessas informações, mas lá o Biopirata, né, as empresas que estão interessadas já sabem, é por isso que elas vão em busca, hein? Vamos lá, continuando aí, ó, o nosso último desse mapa mental. Peixes, né, pirarucu e castanhas, olha só, desculpa, peixe, pirarucu e tambaqui. Então, ó, são analisáveis via densidade, flutuabilidade, deslocamento de água, né, pelos princípios de Arquimedes. Isso, aí você é especialista aí é o nisso. princípio de Arquimedes, porque estamos falando aí envolvendo a flutuação. Então, nesse caso, a flutuabilidade, esse deslocamento dessa água. E, principalmente, a temperatura da água, que influencia o metabolismo, o crescimento e a conservação física desse alimento.
E olha, interessante aí lembrar que muitos peixes ornamentais, eles são vítimas, né? Eles são utilizados como nessa extração ilegal, como biopirataria. E não é à toa que a legislação tem pego essas grandes quantidades de peixes ornamentais que são aí contrabandeados para outros países e aquelas comunidades ali não têm nenhum benefício quanto a esses produtos, né? E é isso, nós temos, a partir dessa análise toda que nós fizemos, nós temos as consequências da biopirataria, veja aí. Então, é a perda da soberania nacional, Risolda, sobre os recursos genéticos. Verdade. Né? São muitas informações que estão presentes nesses alimentos que é genética deles, é princípio ativo. Então, nós temos aí também prejuízo econômico às comunidades e ao país, risco de extinção de espécies exploradas de forma ilegal, porque eles só fazem retirar. Né? E com detalhe, né, como temos ali aquele tópico, desrespeito aos saberes tradicionais indígenas e ribeirinhos. As pessoas chegam lá na comunidade e não querem saber os saberes tradicionais, querem com um único objetivo, ganhar mais dinheiro. E esquece, né, principalmente que aquelas pessoas que estão na comunidade, elas querem fazer o quê? De forma sustentável e voltar essa economia para a comunidade. E as pessoas que chegam lá, não. O único intuito é esquecer os saberes tradicionais e ganhar dinheiro, muito dinheiro, só pensando no seu bolso. É isso aí. Né? E em vários casos que já foram observados desse contrabando, né, dessa extração ilegal, né, pela legislação, é que foram criadas várias normas e leis, né, contra a biopirataria. Vamos começar agora analisando a Convenção da Biodiversidade Biológica, né, lá em 1992. E aí, nessa lei, ela está relacionada ao uso justo e compartilhado dos recursos naturais. Então, a Convenção, né, da Biodiversidade, ela foi firmada durante a Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, a famosa Eco 92, Risolda, ou Rio 92, que foi lá. É um evento, um grande evento que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro e estabeleceu princípios para garantir a conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Isso e como mesmo, que a física, né, contribui nisso? E a física, pessoal, ela contribui de que forma? A física ela contribui para a análise e monitoramento dos recursos naturais que a CDB busca proteger, como, por exemplo, sensoriamento remoto e satélites. Monitoram desmatamento, mudanças no bioma e atividades ilegais. E é isso aí, nós não temos somente essa legislação, temos também a lei da biodiversidade. Veja aí que a lei da biodiversidade, né, a 13.123, foi criada lá em 2015 e ela regula o acesso ao patrimônio genético. Então, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte, Risolda: o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado será efetuado sem prejuízo dos direitos de propriedade material ou imaterial que incidam sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, né, que foi ali acessado naquela região ou sobre o local de sua ocorrência. E também essa lei, Risolda, ela trata da importância do consentimento prévio das comunidades. Essas comunidades precisam saber que está sendo levado um produto, adquirido um produto, e não levado de forma ilegal. E também vale ressaltar que se as comunidades, alguém da comunidade, for ali, como é que nós podemos dizer cúmplices, né? Aquele que sabe que está sendo contrabandeado, ele também pode estar envolvido no crime, né, de biopirataria. Então, é algo sério.
né? Então aí nós temos também a importância da física nesse monitoramento, aqueles bipzinhos, né? Quem sabe? Isso. Novamente, né, a física ela vem para o monitoramento, ou seja, ela vem analisar o sensoriamento remoto e imagem de satélite. Quando acontece isso, ela identifica áreas de coleta e uso sustentável de recursos. Para quê? Para que veja de forma, ele vai monitorar para que veja se tem alguma coisa errada. E quando ocorre, a física ela entra da seguinte forma também, numa análise física de sementes, frutos e óleos vegetais. Instrumentos de medição e controle, tudo isso é importante também para você perceber aí com essas normas, auxiliar no cumprimento legal, evitando a exploração indevida de recursos genéticos. Vejam como a física ela está aí também envolvida para não termos coisas ilegais. Falta de benefício para as comunidades locais. Então, quando a pessoa entra, né, na comunidade e faz coisas ilegais, não percebendo que teria que dar para ter esse benefício, aí acontece isto, ó. Falta de benefício para comunidades locais, as comunidades locais e os povos indígenas muitas vezes não são consultados ou beneficiados por essas atividades, e o que contraria os princípios da repartição de benefícios e reconhecimentos dos direitos dos povos da floresta, não é, professor? Então, Risolda, olha, sabe o que eu me lembrei quando você estava comentando ali, desde a parte do monitoramento? O próprio raio-x dos aeroportos. Isso. Tudo que você tem na mala, e ali se for sementes em grande quantidade, ou partes de pescados, ou enfim, para longas distâncias, eles precisam utilizar esses meios de transporte. Aí o raio-x, que é puramente física, né? Eles vão detectar e, achando algo estranho, pede para abrir a mala. E assim são, digamos assim, a fiscalização atua, né, nesses processos. E aí a biopirataria, acontece em geral em áreas de grande biodiversidade, né, como exemplos da Amazônia, né, onde povos e comunidades utilizam os recursos naturais para a sua sobrevivência. E é por isso que não pode ser alvo de biopirataria, né? Então, esses produtos também são utilizados pelas comunidades como cuidados na saúde deles, daquelas pessoas, e manutenção de práticas culturais. E aí aparece o chamado biopirata, vai lá, conversa com essas comunidades, sabe que tal planta, diz, Dona Maria, essa planta aqui serve para o quê? Aí a Dona Maria passa tudo que aquela planta serve, e aí ele vai lá e pega escondido, né, aquela planta, aquela folha, ou aquele pouco de solo que tem os micro-organismos, e aí leva para outros locais de forma escondida. Né, professor, ocorre também principalmente com o quê, pessoal? Com a perda de conhecimento tradicional. A biopirataria ela envolve a apropriação indevida, como o professor falou, e principalmente de saberes das comunidades locais, e o que pode provocar a desvalorização cultural e a descaracterização de práticas tradicionais ao longo do tempo. E ainda temos, Risolda, a exploração de recursos genéticos. Verdade. Então, a biopirataria ela frequentemente envolve a coleta de recursos genéticos para a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, como medicamentos, cosméticos e produtos alimentícios. Verdade. E nós temos aí um grande caso, né, que nós vamos ver no vídeo agora de biopirataria. Veja aí. Que o ciclo da borracha foi importante para o Brasil e deixou muitas pessoas ricas no norte do país, sobretudo Manaus e em Belém do Pará, é um fato conhecido. A borracha foi um dos principais produtos da economia nacional entre 1870 e 1920. Que o declínio da borracha decorreu da concorrência da produção da Ásia também é outro fato comentado. Mas, se a seringueira é uma planta nativa, genuinamente brasileira, veja só, seu nome científico é Hevea brasiliensis.
Se o Brasil detinha a quase totalidade das reservas mundiais de borracha, como é que surgiu um novo produtor e derrubou a produção nacional? Como o Brasil passou de exportador a importador de borracha? Pois é, essa parte da história não é muito contada, mas o Brasil foi vítima de biopirataria, já por volta de 1873. Entende-se por biopirataria a exploração ilegal dos recursos naturais e apropriação indevida de conhecimentos tradicionais. O botânico inglês Henry Wickham, após passagens pelo Brasil, rumou para a Inglaterra, levando por volta de 70 mil sementes brasileiras. Essas foram plantadas na Ásia e, cerca de 40 anos depois, superaram a produção brasileira em quantidade, porque contaram com investimentos britânicos na produção sob forma de extensas monoculturas. Em 1914, as plantações do Ceilão e da Malásia lançaram mais de 70 mil toneladas de borracha no mercado mundial. Por volta de 1945, a extração de seringa retraiu ainda mais com o início da produção sintética de borracha. Embora a extração de látex e a exploração da árvore seringueira continuem sendo importantes fontes de renda para milhares de famílias, principalmente no norte do Brasil, o país hoje importa o produto para atendimento do mercado interno. Muito interessante, não Olha é, aí. professor, esse vídeo? Pessoal, e esse vídeo, ele traz o seguinte, ó. A gente vai comentar o vídeo com base em numa arte aqui. Olha só. Como vocês viram no vídeo, apareceu sobre o quê? Um estudo de caso, como vocês vão ver agora. Ó. O cupuaçu é nosso, não é, professor? Isso aí E é a lei do outro cupuaçu, caso. que é a frase, o cupuaçu é nosso, se refere à campanha que lutou contra a biopirataria e buscou garantir o direito de propriedade intelectual dos povos indígenas sobre o fruto que é nativo da Amazônia e foi domesticado por eles ao longo de milênios. É isso aí, olha, também, como nós vimos, a iniciativa reivindicou que o conhecimento dos recursos genéticos da fruta sejam protegidos e explorados de forma justa, e não apenas apropriados por empresas estrangeiras. E teve uma lei para isso, pessoal, veja aí, olha, que é a Lei 11.675, lá em 2008, é a lei brasileira que estabelece no seu artigo 1º que o cupuaçu, fruto do cupuaçuzeiro, Theobroma grandiflorum, é a fruta nacional do Brasil. Esse conhecimento ele foi fundamental para garantir a proteção do fruto e proteger a comunidade contra a biopirataria. Então, nós temos aí esses dois casos, né, tanto da seringueira quanto do cupuaçu, que foram assim um grande, digamos assim, um escândalo, né? O quanto que o Brasil perdeu, né? No caso da borracha, Risolda. É verdade. Nós da perdemos borracha, a produção de látex, a produção da borracha e para outros países, não é? E no caso do cupuaçu, foi uma briga, hein, para poder trazer... diziam que eram deles lá, né? O cupuaçu era do Japão, né? Então, né? Nós tivemos aí essa briga pela legislação, uma campanha, né, que forte. O cupuaçu é nosso. Isso, para poder trazer aí essa fruta, indicando que ela não é uma fruta de outro país, é uma fruta nativa do Brasil, e assim quebrar todas as patentes. E muitos outros casos também que tiveram, ainda continuam ocorrendo hoje. Né? Verdade. Em todos os plantas, animais, micro-organismos, conhecimento tradicional. E assim nós temos aí esse grande tema tratado sobre biopirataria, não é, Risolda? Verdade, pessoal. Essa é a reflexão para vocês. Que vocês saibam que nós temos que ser conscientes disso, sobre os saberes tradicionais e cuidar mais. Pessoal, olha só, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, não é, professor? É isso aí. E até mais, pessoal. Tchau. Tchau.